Olá, seja muito bem-vinda à segunda live de aquecimento para a Masterclass Artesã Pro. A Masterclass Artesã Pro é uma super aula que vai acontecer ao vivo no dia 16 de fevereiro, às 20 horas. Na Masterclass Artesã Pro, você vai descobrir o que você precisa para se tornar uma artesã profissional, valorizada e reconhecida. E você vai descobrir também o que fazer para vender de 2 a 5 vezes mais. Sejam todas muito bem-vindas à live de hoje. Olá, bom dia, dona Cacá. Bom dia, Eli dos Terrários da Eli, Cantinho das Flores. Sejam todas muito bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Valéria Anjos e eu ensino artesãs a venderem de 2 a 5 vezes mais. E nessa live de aquecimento para a Masterclass Artesã Pro, você vai descobrir o principal obstáculo que impede uma artesã de vender de 2 a 5 vezes mais. É um obstáculo que, quando você entende esse obstáculo, quando você conhece esse obstáculo, você começa a agir de uma forma diferente. Eu até estava falando nos stories hoje que esse obstáculo, às vezes, ele é invisível. É como se fosse um muro invisível, transparente, e você está ali com muito esforço, com muito trabalho, mas você não vê o teu negócio decolar. Você não vê as tuas vendas aumentarem. Por quê? Porque tem esse obstáculo, tem esse muro que para muitas de vocês é um muro invisível e que separa você de viver do teu negócio, de ver as tuas vendas aumentarem. Mas, Val, o que é um obstáculo? Imagina o seguinte: todas vocês que estão aqui, sejam todas muito bem-vindas, retratos do seu pet, bom dia. Imagine o seguinte: aqui está você, lá vou eu com os meus desenhos. Aqui está você, feliz da vida, feliz da vida. Você feliz da vida. Você está fazendo aquilo que você ama fazer, está fazendo o seu bordado, está fazendo os seus terrários, está fazendo os seus laços, está trabalhando com o teu artesanato, é algo que você ama e você está animada, feliz, e você traça um objetivo, você traça um plano para você seguir com aquilo que você mais ama fazer. É você e aqui o seu objetivo. O que é o obstáculo, Val? O obstáculo é um muro que muitas vezes é invisível, que está entre você e o seu maior objetivo, que seja viver do seu artesanato, ter a sua loja. Aqui está o seu objetivo: ser feliz com o seu artesanato, viver, alcançar os seus sonhos, construir a tua casa, ter o teu ateliê. Um obstáculo é algo que muitas vezes é invisível e está entre você e o teu objetivo. O obstáculo, ele é muito perigoso. Por quê, Val? Porque ele impede a nossa evolução. Se você não sabe que esse obstáculo está aqui, você vem e dá com a cara na parede. Você vem uma vez, você tenta várias vezes, você tenta de diferentes formas superar esse obstáculo, mas você vem, dá com a cara na parede e você não sabe, muitas vezes, meu Deus, por que está acontecendo com isso comigo? Meu Deus do céu, por que eu não estou conseguindo alcançar o meu objetivo? Eu quero convidar todas vocês hoje a começarem a prestar atenção nos obstáculos que podem surgir na tua jornada. Por quê? Porque o obstáculo, ele é algo difícil de você superar quando você não sabe que ele está ali. E é por isso que eu escolhi falar sobre esse obstáculo nessa segunda live de aquecimento para a Masterclass Artesã Pro.
Porque o obstáculo, ele separa você do teu objetivo maior. Para a gente viver do nosso artesanato, a gente precisa vender. E para você vender de 2 a 5 vezes mais, fica impossível se você não descobre como superar esse obstáculo. Então, não é à toa que eu escolhi esse assunto para vocês, porque eu acredito que aqui existem muitas artesãs que não estão no melhor momento da sua vida. Eu sei que muitas de vocês chegam até mim porque vocês precisam, vocês querem, vocês necessitam vender mais. E esse obstáculo, ele causa muita dor e muito sofrimento para vocês. E às vezes você nem sabe o que está te causando. Você vive a consequência, que é vender pouco, que é não vender. Mas você não entende o porquê. E quando você descobre o obstáculo, você entende o porquê você não está vendendo o quanto o teu negócio poderia estar vendendo. Então, quando a artesã supera esse obstáculo, ela fica muito mais à vontade para vender. Ela fica muito mais tranquila. Vender para ela não é um bicho de 7 cabeças. Deixa eu perguntar algo aqui para vocês. Como é para vocês a venda? Como que vocês veem a venda hoje? Como que é para você? Escreve aqui para mim. Não precisa ter medo de ser feliz. Pode escrever como é que você se sente com relação à venda. Por quê? Porque muito provavelmente você se sente dessa forma porque esse obstáculo está ali, te impedindo de alcançar o teu maior objetivo. Então, quando você descobre como superar esse obstáculo, você ganha confiança e segurança para você falar sobre aquilo que você faz. Tem muitas artesãs que elas ficam até mesmo um pouco constrangidas de falar aquilo que elas fazem por conta do quê? Por conta desse obstáculo que impede elas de vender o artesanato. E o maior, anote aí, o maior benefício que uma artesã tem ao superar esse obstáculo, o maior benefício se chama autoconfiança. Uma artesã que é autoconfiante, ela é imparável. Uma artesã que ela é autoconfiante, ela desenvolve uma postura profissional. Uma artesã que é autoconfiante, ela se torna reconhecida. Uma artesã autoconfiante, ela é valorizada. E o que mais me dói é encontrar artesãs que, por conta desse obstáculo, perderam a autoconfiança, perderam o brilho no olho, perderam a coragem de falar: não, Val, eu vou até o fim. E eu tô aqui hoje para te mostrar que ainda é possível resgatar essa autoconfiança. Por quê, Val? Porque quando uma artesã... E o que é a autoconfiança? Você pode estar se perguntando, tá, Val, mas o que é a autoconfiança? A autoconfiança é quando você confia em si mesma, quando você confia em você mesma. Quando você sabe que nós temos obstáculos, mas nós temos também a capacidade de superar esses obstáculos. Quando uma artesã ela é autoconfiante, quando ela está autoconfiante, ela sabe que aquela dificuldade é temporária. Ela sabe que existem alternativas para ela superar os desafios, para ela alcançar o objetivo que ela tem. Quando eu falo sobre a autoconfiança para as artesãs, a autoconfiança é um elemento que separa uma artesã que é amadora da artesã profissional. Por quê? Porque quando uma artesã ela não tem a autoconfiança, ela está muito abalada, ela está muito frustrada. E algo que toca diretamente na autoconfiança das artesãs são as vendas. Quando uma artesã não está vendendo,
ela começa a duvidar dela mesma. Ela começa a duvidar do sonho que ela construiu de viver do artesanato dela. Ela começa a pensar que, meu Deus do céu, eu devo ser um fracasso total. E eu preciso te lembrar que você não é um fracasso total. Você só não aprendeu a vender. Venda, poderosas, é uma habilidade que a gente desenvolve. Vocês nasceram sabendo fazer o artesanato que vocês fazem hoje? Provavelmente não. Vocês aprenderam, vocês desenvolveram essa habilidade. Com relação à venda, é da mesma forma. Val, e quais são os sinais de que uma artesã está carente, está com pouca autoconfiança, está confiando pouco nela mesma? O primeiro sinal de que uma artesã está com uma autoconfiança baixa é que ela não consegue dizer não. Não consegue dizer não para as pessoas que estão à volta dela para determinar o horário que ela vai trabalhar, por exemplo. Ela não consegue dizer não quando o cliente insiste em um desconto. Ela não consegue argumentar com o cliente para mostrar para ele o valor que o produto dela tem. Quando nós estamos com uma autoconfiança baixa, o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça. A gente diz sim, senhor, para tudo. Por quê? Porque a gente não consegue argumentar. A gente não consegue, quando nós estamos com a autoconfiança baixa, a gente não consegue olhar no olho, Eli, bom dia, Eli, Vitória, sejam todas muito bem-vindas. A gente não consegue olhar no outro e falar, olha, aqui no meu ateliê não funciona dessa forma. Eu não trabalho desse modo. Agora, eu não consigo te ajudar. Eu tenho coisas para fazer no meu ateliê. Eu tenho trabalho a fazer. Isso daqui é o meu trabalho. Isso daqui não é uma brincadeirinha. Isso daqui não me dá um dinheirinho. Isso aqui é o meu trabalho. Então, quando a artesã está com a autoconfiança abalada, ela não consegue se posicionar dessa forma. E ela começa a acreditar que, Nossa Senhora, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo ter o resultado que outras artesãs têm? Ela começa a olhar para o lado e ela começa a questionar o produto dela. E eu preciso te dizer que o problema não está no teu produto. O problema não está em você. O problema está em não saber vender. E sabe o que mais me dói e que eu converso muito com as minhas mentoradas, que quando elas chegam para mim, elas falam o seguinte: nossa, Val, essa é a minha última cartada. Por quê? Porque nem as pessoas que estão à minha volta, eles estão me apoiando. Eles estão me questionando se eu vou realmente continuar seguindo com esse projeto de viver dos meus artesanatos. Se eu vou seguir com esse meu plano, com esse meu objetivo. Por quê? Porque você está sofrendo, lembra? Tem um obstáculo aqui que está te impedindo de você alcançar o teu sonho, o teu objetivo. Você vem várias vezes e você dá com cara nesse obstáculo. E se você bate nesse obstáculo, você não consegue ter resultados. E se a gente não tem resultados, se a gente não tem vendas, o nosso negócio não sobrevive. As outras pessoas, elas começam a olhar e falar: meu Deus, você trabalha tanto e eu não vejo um centavo disso que você faz. Você está fazendo laço, você está fazendo bordado, você está fazendo isso para fazer um estoque, para ter um museu na sua casa? Isso machuca profundamente. E quando a gente quando a gente não tem resultados com vendas, e a gente começa a ouvir
essas falas, principalmente das pessoas que estão à nossa volta, a gente entra em um ciclo, eu chamo numa roda de sofrimento. É a roda de sofrimento da artesã. Eu só vou ler aqui um comentário. Sejam todas muito bem-vindas. Clerinha, a Ana, a Carla, Rosa, a Pri, Pati, deixa eu ver que às vezes as artesãs têm medo de dizer não só por alguns centavos e acabam se frustrando. Exatamente. Eu costumo dizer, Jaque, que o não é um treino que a gente faz. E eu quero convidar você, que é artesã, que está aqui nessa live, a olhar para o não de uma forma diferente. Comece, ao invés de focar no não que você vai dar para outra pessoa, porque às vezes isso é muito difícil para a gente, comece a olhar para os sims que você vai dar para você. Porque quando você diz sim para R$ 5 de desconto, você está dizendo não para o seu lucro. Quando você diz sim, você pode vir buscar esse produto a hora que você quiser, a hora que você puder, você está dizendo sim para o outro, mas você está dizendo não para o teu horário de descanso. Quando você diz sim para o outro, eu vou desistir de fazer isso que eu estou fazendo porque eu não sou boa no que eu faço, porque eu não tenho resultado. Você está dizendo sim para uma pessoa que está próxima de você, mas você está dizendo não para todos os seus sonhos e os seus objetivos. E quando a gente começa a dizer sim para os outros e não para a gente vai diminuindo a nossa autoconfiança. E quando a gente vai diminuindo a nossa autoconfiança, a gente entra em um ciclo, em uma roda de sofrimento. Essa roda de sofrimento, ela tem dois elementos principais que estão diretamente interligados. Ela tem a tua autoconfiança. Ai, gente, eu escrevi errado, vou virar aqui. Ah, Alice, me alcança uma outra caneta que eu começo a escrever em pé? Tá ali, ó, em cima da mesa branca. Então, vamos lá, ó. Vou escrever devagar. Autoconfiança. Ela está diretamente ligada a um elemento chamado venda. Essa é uma roda de sofrimento. Por que, Val, que essa é a roda de sofrimento da artesã? Porque quando a artesã vende pouco, isso afeta diretamente a autoconfiança dela. Com a autoconfiança baixa, ela vende pouco. Por quê, Val? Porque ela começa a ter uma postura de uma artesã sem autoconfiança. O corpo dela passa essa mensagem sem ela nem mesmo abrir a boca. Como é que a gente fica quando nós estamos sem a nossa autoconfiança? A gente não fica jururu? Eu fico assim, gente, o ombro para baixo, meio encurvada, o tom de voz já não é mais o mesmo, às vezes não consigo nem olhar no olho da pessoa, a gente fica meio assim, sai de qualquer jeito, responde a pessoa de qualquer jeito. Por quê? Porque você está acreditando, você está com um peso tão grande nas costas que isso interfere até na tua postura. E quando você tem uma postura de uma artesã que não é autoconfiante, isso interfere diretamente nas tuas vendas. E é por isso que é uma roda de sofrimento. Sem autoconfiança, vende pouco. Vendendo pouco, diminui ainda mais a tua autoconfiança em você, no teu negócio, naquilo que você faz. Vai ficando cada vez pior. E por que a artesã, ela entra
nesse ciclo, nessa roda de sofrimento. Por que ela entra nessa roda de sofrimento? Vocês já pararam para pensar? Nessa roda de sofrimento em que a autoconfiança interfere diretamente nas vendas e o resultado das vendas interfere na autoconfiança. Então, se tem pouca venda, a autoconfiança fica baixa, a autoconfiança baixa, tem pouca venda. Autoconfiança baixa, pouca venda, autoconfiança baixa. Vocês percebem? Isso daqui vira uma roda de sofrimento para vocês. Mas, Val, por que a gente cai nessa roda de sofrimento? Por quê? Vou contar para vocês. A maioria das artesãs que eu atendo, elas caem nessa roda de sofrimento por quê? Porque elas acreditam que a habilidade que ela tem artesanal, todas vocês aqui têm habilidades artesanais. Deixa eu ver aqui, ó. A Jaque falou: meu nicho é pano de prato. Olha que incrível. O nicho da Jaque é pano de prato. Ela é uma artesã, costureira e especialista em pano de prato. Pode ser, vou pegar o exemplo da Jaque que está aqui interagindo comigo, tá? Pode ser que a Jaque esteja nesse desafio da autoconfiança, da venda, nesse ciclo. Por quê? Porque pode ser que ela acredite que a habilidade artesanal que ela tem em fazer os panos de prato, em bordar os panos de prato, em criar panos de pratos diferentes, que essa habilidade que ela tem de fazer artesanato, que junto com essa habilidade de fazer o artesanato vem a habilidade em vendas. E eu preciso te dizer que não é assim que funciona. A habilidade artesanal é uma coisa, a habilidade em vendas é outra coisa. Habilidade em venda, saber vender é algo que você aprende igual andar de bicicleta. Só que quando você acredita que você deveria saber vender, que você deveria ter essa habilidade, afinal você faz um produto. Gente, coisas totalmente diferentes. Saber fazer um produto não tem nada a ver com saber vender aquele produto. E isso é muito perigoso, por quê? Porque quando você cai nessa armadilha, quando você cai nessa roda de sofrimento, quando você não tem resultado, você acaba acreditando nisso e, às vezes, abrindo mão do teu sonho de viver daquilo que você ama fazer. Por quê, Val? Porque você, na tua cabeça, às vezes você não tem nem claro isso, você acreditava que você já deveria saber vender. E esse obstáculo, ele afeta diretamente a tua autoconfiança. Por isso que eu estou falando sobre esse ciclo vicioso, sobre essa roda de sofrimento para a artesã. Por quê? Porque o obstáculo que a gente vai descobrir juntas hoje, entender como superar esse obstáculo, ele afeta diretamente a tua autoconfiança. E a tua autoconfiança interfere diretamente nas tuas vendas. Eu vou ler os comentários antes de entrar aqui nessa parte para falar para vocês que obstáculo é esse. Aonde as artesãs mais erram com relação a esse obstáculo. E o que você precisa saber para superar esse obstáculo e vender de 2 a 5 vezes mais. Deixa eu ver aqui. A Carla falou, meu nicho é pano de prato. Recentemente adquiri uma bordadeira. Parabéns, Jaque! Uma conquista maravilhosa. E várias pessoas me pediram para fazer fraldas. Eu não faço fraldas. A bordadeira é para trabalhar no meu nicho. E eu não mudei o meu portfólio por isso. Eu indiquei outros profissionais e a cliente voltou para comprar o meu produto, porque admirou o meu posicionamento. Perfeito, Jaque, é isso mesmo.
E aí, ter claro sempre, acho que é muito importante. Às vezes, quando a gente não tem claro o nosso cliente ideal, a gente acaba abrindo exceções. E quando a gente abre muitas exceções, a gente pode correr alguns riscos. Se você não tem o menor interesse em trabalhar com fraldas bordadas, é esse posicionamento mesmo. Para algumas outras artesãs, a gente, geralmente, quando as alunas elas chegam para mim, as minhas mentoradas, elas chegam para mim, a gente pensa nas linhas de produtos que elas podem fazer para estar ampliando dentro daquilo que ela quer, que ela deseja. Foi o caso da Joana. A Joana trabalhava com uma linha específica do crochê, mas não estava funcionando. Então a gente reajustou esse posicionamento. Mas se você está feliz, é isso que você quer, Jaque, vai sem medo. Ah, estar desmotivada. Bom dia, aqui a dona Cacá vende amigurumis. Eu trabalho com resina epóxi. Que legal! Sejam todas muito bem-vindas. Trabalho com terrários e tenho uma baita dificuldade para vender. Fitônia, deixa eu te contar uma coisa. Me conta o teu nome primeiro. Eu acredito que o teu nome não é Fitônia, mas você me avisa se for, tá, gente? Para eu não pagar esse mico de chamar vocês pelo nome errado. Quem tem dificuldade para vender aqui, levanta a mão. Fala, Val, eu tenho, me conta. Fala, Val, tenho dificuldade para vender, para mim vender é muito difícil, eu quero saber de vocês. Fabi, oi, Fabi. Gente do céu, eu tomei um remédio antes de vir para cá. Você acredita? Tá dando uma queimação? Por isso que eu tô tomando muita água, gente. Cleirinho, pega mais água para mim. Já tomei uma garrafa inteira, mulherada do céu, eu tomei o... Sabe quando dá uma queimação? Eu falei, gente, que é isso? Aqui, Cleirinho falou eu. Ateliê Artes e Mimos falou eu. Ter dificuldade, como a nossa amiga, deixa eu ver aqui o nome dela, a Fabi colocou ali, uma baita dificuldade para vender. Quando você entende esse obstáculo, você começa a entender por que você tem uma baita dificuldade para vender. Ah, eu amo, é assim que se fala, Adri. Adri falou, tenho, estou aprendendo no seu método. Perfeito, exatamente. Essa é uma artesã pró. Eu trabalho com cestas de café da manhã. Tenho também. Vamos lá, vamos entender. Estou aprendendo. Uhul! É isso aí, Cleirinho, uma artesã pró maravilhosa. O que que traz essa dificuldade para a gente vender? Esse desafio. Aqui a Gláucia falando, aprendi bastante com você, artesã pró na área, que maravilha! A gente precisa entender primeiro que vender não é uma habilidade que nasce com a gente. Vender não é uma habilidade que nasce com a gente. Fazer o excelente produto não significa vender bem. Eu sei que isso dói para vocês porque vocês são artesãos. Você fala, Val do céu, que coisa chata esse negócio. Eu achei que era só para fazer um bom produto e tá ótimo. Mesmo que você, que é algo que eu ensino dentro do meu método, mesmo que você não queira vender, mesmo que você vá fechar parcerias, você precisa saber vender para argumentar e fechar excelentes parcerias. Então, para você superar esse obstáculo, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Vender tá separado, é uma outra categoria. Vou colocar aqui, ó. Vou desenhar o produto. Aqui tá o produto de vocês. Ai, gente, desculpa o meu desenho. Aqui tá um produto maravilhoso, incrível. Aqui tá a habilidade em vender esse produto. Fazer o quê? Fazer grana. Só ter um produto maravilhoso não significa que você vai fazer grana. Eu sei que dói, que machuca, mas é importante a gente ter isso muito claro. Agora que vocês entenderam isso, vocês estão prontas para saber que obstáculo é esse que impede as artesãs de venderem de 2 a 5 vezes mais, que impede as artesãs de ter autoconfiança. Como aqui, ó, a Gláucia falou,
Hoje eu sei me posicionar e escolho para quem eu quero vender. Gente, tem coisa mais maravilhosa que isso? Uma salva de palmas para a dona Gláucia? Porque isso é o posicionamento de uma artesã pró. Ela não corre atrás dos clientes. São os clientes que vêm até ela. E por que ela tem esse posicionamento? Porque ela entendeu como superar esse obstáculo. E que obstáculo é esse, Val? É a vergonha. Esse obstáculo é a vergonha. Culturalmente, é um negócio que é implantado na nossa cachola sem a gente nem perceber. Nós temos a sensação que a venda é algo errado, que a venda é algo sujo, que a venda é algo negativo, que a venda é você passar a lábia nas pessoas, que vender é passar os outros para trás. E quando você alimenta esse tipo de pensamento, o teu cérebro fala assim, Mari do céu, para, não vai vender não, vende não, faz um produto incrível, não vende, porque vender é ruim. E quando você pensa que vender é ruim, você começa a ter vergonha de vender. Por quê? Porque você não quer fazer alguma coisa ruim para as pessoas. Só que isso é uma grande farsa, é uma grande mentira. Culturalmente, a gente associa a um bom vendedor a um salafrário, a uma pessoa que passa a perna nos outros. Só que hoje eu quero te convidar, é por isso que essa é uma live de aquecimento para a Masterclass Artesã Pro, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro, ao vivo, às 20 horas. É aquecimento por quê? Porque eu quero que você chegue nessa Masterclass com isso na cachola. Com isso que, Val, entendendo que vender não significa algo ruim ou negativo. Por quê? Porque quando você se apega a esse pensamento, misericórdia, você começa a ter vergonha de vender, você fica constrangida em vender. E se isso acontece com você, não é culpa sua. É porque você não descobriu como é que vende. Você não descobriu o real significado da venda. Vocês estão prontas para saber qual que é o real significado da venda? Vocês estão prontas para escutar o que vender significa? Se vocês estiverem prontas, dê um sinal de vida. Coloca assim, tô pronta. Manda um emoji, manda um coração, manda alguma coisa aí, gente, para eu ver que vocês estão acordadas. A partir de hoje, vocês vão ver a venda de uma outra forma. Vocês vão ver a venda de um jeito incrível. Vocês vão ver a venda de uma forma como vocês nunca viram antes. Aqui, ó, Fábio falou, tô pronta, é nóis, Fabi, é isso aí, é nóis, Pri tá pronta, pronta, Pri. Deixa eu ver, Natália falou, vender pelo preço justo é mais desafiador na cabeça de muitas artesãs, porque elas acreditam que estão explorando exatamente. Ai, Val, vou vender mais barato, porque senão parece que eu estou explorando as pessoas. Nasci pronta, ai, amo. Surpresa de... Ai, que nome gostoso, surpresa de café. Pronta, maravilhosa. Então, vocês estão prontas. Então, eu quero que vocês anotem aí. E vocês vão pegar essa frase, o Ale vai escrever a frase aqui, tá, Ale? Vai ser a frase do nosso dia, da live de hoje. Que frase é essa, Val? O que vender? Vender é servir. Vou repetir. O novo significado da venda para você hoje não é explorar, não é passar a perna, não é ser chata. Vender é servir. Quando uma artesã entende que vender, vou colocar aqui, fixar o comentário de Alê, quando uma artesã entende que vender é servir,
ela está dando o primeiro passo para superar a barreira da vergonha. Por que ela tem vergonha? Porque ela associa vender a algo negativo. Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplos. Me contem aqui qual que é o produto que vocês vendem. Vou pegar o exemplo da... Teve uma que falou pano de prato. Vou pegar o exemplo do pano de prato. Quem que é que vende pano de prato? Ali, você consegue ver o nome dela? Pano... A Jaque. Obrigada, Ali. Pano de prato. Tem uma que falou que faz produtos em resina. Tem outra que falou que vende amigurumi. O que mais que vocês vendem aí? Ó? Biscoito decorado. A Pri vende biscoito. Me contem aqui, laço. Ai, terrário, gente. Terrário. Eu vou provar para cada uma de vocês que estão aqui, kit cozinha. Ai, o bordado pet é um... Ai, meu Deus, é a coisa mais linda. Ali, bordado pet, sabe? Aquele bordado que eu mandei fazer para minha sobrinha, para Pietra? Sim. Então, só que daí você dá a foto do cachorro, ela borda o teu animal de estimação. Meu Deus, é uma fofura. Elas estão contando aí pra gente. Caderno artesanal. Biojoias é aquela que a gente viu ontem, Ali. Ela faz joias com produtos que vêm da natureza. Eu acredito que ela usa até açaí. Me conte se eu estiver certa ou se estiver errada. É muito diferente. Então vamos lá. Eu vou provar para cada uma de vocês que estão aqui que vender é servir. Eu vou começar com o último aqui da lista que eu coloquei, que são as biojoias. Você pode estar fazendo a mesma pergunta que o Ale fez. O que é a biojoia? Uma artesã que vende biojoias, ela não está vendendo só uma joia. Ela não está vendendo só uma joia. Ela está dando a oportunidade, ela está servindo aquela pessoa com algo da natureza. Ela está pegando algo incrível que a gente tem na natureza e transformando isso em uma joia. A pessoa que usa, a pessoa que ganha aquela peça, ela tem um outro significado. Por quê? Porque a artesã que vende uma biojoia, ela está servindo outras mulheres, outras pessoas. Ela está dando a essas pessoas a oportunidade de ter algo diferente, de ter algo exclusivo. Vender uma biojoia é servir. Por quê? Porque você busca na natureza elementos que se conecte com aquela pessoa. Nós somos parte da natureza. A gente se esquece disso. Mas quando você serve por meio de uma biojoia, você lembra a pessoa que ela é parte da natureza e que ela pode levar algo da natureza junto com ela. E essa pessoa só tem essa oportunidade por quê? Porque você faz o que você faz. E é justo que você cobre um preço justo. Por quê? Porque é o seu trabalho. Vender um artesanato é arte manual. É uma arte, é uma criação de cada uma de vocês. Vocês param o mundo. Vocês param o tempo para produzir aquela peça com as próprias mãos. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está servindo. Se você se esquece que vender é servir, você está sendo egoísta, porque quando você não vende, você não dá a oportunidade da Val levar com ela uma pulseira, um colar, um acessório que lembre ela que ela é parte dessa natureza tão incrível que Deus criou. Vou pegar outro exemplo. Caderno. Caderno artesanal.
Por que que vender um caderno artesanal é servir? Porque quem compra um caderno não compra só um caderno. Quem compra um caderno artesanal quer fazer o quê, Val? Uma pessoa que compra um caderno artesanal, ela quer congelar, ela quer guardar memórias. E ela não quer guardar essas memórias, esses pensamentos, essas ideias de qualquer forma. Ela quer guardar de uma forma especial. Um caderno artesanal é a forma mais pura de você eternizar os teus pensamentos, as tuas ideias, as tuas experiências. E você serve uma pessoa que busca eternizar um pensamento, uma ideia, uma experiência, algo, um poema, uma foto, por meio dos seus cadernos. Você serve aquela pessoa por quê? Porque você cria um caderno para ela. Não é um caderno que ela vai na livraria e compra, não. É algo feito personalizado para aquela pessoa. Então, quando você vende um caderno artesanal, você está servindo. Você está servindo a memória, você está servindo as experiências daquela pessoa e das próximas gerações. Por quê? Porque quando a gente tem um caderno, a gente guarda para passar para um sobrinho, a gente guarda para passar para um filho. Por isso que vender um caderno artesanal é servir. Val, e pano de prato? Kit de copa? Vocês já pensaram o quanto o kit de copa, o quanto o pano de prato eles estão presentes na vida de todas as pessoas? Não tem como, não existe uma casa em que você vai chegar que não tenha pano de prato. Não tem como. E sabe, o mais legal de ser uma artesã que vende panos de prato, que vende panos de copa, é poder trazer algo diferente, para poder trazer um produto que não seja mais do mesmo. A primeira coisa que a gente bate o olho quando chega na cozinha é o nosso pano de prato. O pano de prato é a peça da cozinha que está mais perto de vocês. E vender é servir por quê? Porque você transforma esse pano de prato em algo especial, em algo diferente. Não é só um pano de prato. É uma peça personalizada, é uma peça que tem, é uma peça que tem uma autenticidade. Vender é servir porque você serve as pessoas, trazendo para elas a oportunidade de se expressar por meio de um pano de prato. E se você faz pano, eu estava em Cuiabá e eu o ano passado, olha, o ano retrasado. Ano retrasado eu tive a alegria de estar em Cuiabá e eu fiz um encontro lá de artesãs e eu encontrei uma artesã que vende panos de prato. E foi incrível porque ela falou assim: o meu pano de prato salva casamentos. Por quê, Val? Porque às vezes as mulheres têm mais cuidados com o pano de prato, mas o homem pega qualquer coisa, passa em qualquer coisa. E aí o que que acontece? Ela criou um pano de prato preto para salvar o casamento. Então, olha só que perspectiva diferente. Nossa, eu ia amar ter um pano de prato preto. Então é importante a gente lembrar disso. Nós estamos servindo uma família. Nós estamos servindo uma mulher que ama cuidar da família, que ama ter uma cozinha bonita, organizada, que ela consiga se expressar por meio do pano de prato. Por quê? Porque o pano de prato está ali grudado, colado na gente. Então a gente precisa lembrar que vender é servir por conta disso.
Você não está vendendo um pano de prato, você está servindo uma família, você está servindo um casal. Então, é muito importante a gente ter isso claro, não é só um pano de prato. Que legal, já que você é de Rondonópolis. Ai, gente, amo Rondonópolis. Passei muito Rondonópolis, tem uma rodoviária. Já andei muito de ônibus nessa vida, gente, do Mato Grosso, lá de Colniza, lá de Aripuanã, diretamente para Mato Grosso do Sul, que é onde parte da minha família mora. Rondonópolis tem uma rodoviária que, olha, eu conheço rodoviárias. Rodoviária de Cuiabá e rodoviária de Rondonópolis parece um shopping, chiquérrimas. Adoro. Eu ficava esperando a hora de chegar em Rondonópolis, que é um banheiro bom. Essas coisas, um banheiro de ônibus, a gente não gosta. Voltando aqui, ficou claro para vocês por que vender é servir? Deixa eu ler aqui os comentários. Gente, eu não vou conseguir falar de todos aqui, tá? Mas eu quero que vocês tenham isso muito claro. Aqui, deixa eu ver. Val, e porcelanas? Gente, tudo é servir. Depende do tipo de porcelana que você faz, mas se você faz uma porcelana que você personaliza a arte, e a porcelana, ela tá em vários momentos da nossa vida. Tem o porta-joias de porcelana, tem uma xícara de porcelana. Então, tenho várias peças. Por que alguém vai comprar um artesanato? Porque a pessoa quer uma arte. Ela quer algo diferente. Ela quer algo personalizado. E a hora que você vai vender, você precisa se lembrar disso. Porque às vezes vocês estão tão imersas no mundo do artesanato que para vocês é normal, é natural. Mas não, o que significa? Eu fico batendo nessa tecla. Artesanato é uma arte manual. Porcelana é uma arte manual. Se é uma arte manual, tem uma artista atrás dessa peça, tem uma artesã que criou essa peça de acordo com o desejo, o sonho, a vontade de um cliente. Mas quando a gente tem vergonha de vender, a gente esquece disso. A gente esquece, a gente nem se lembra, às vezes vocês nem imaginavam que vender é servir. A gente só consegue servir uma pessoa plenamente quando ela compra um produto nosso. Por quê? Porque aquilo que a gente faz tem muito valor. E lembre-se, as pessoas, elas estão buscando ser servidas. E se você não servir ela com o seu posicionamento de uma artesã de uma artesã profissional, ela vai buscar uma outra pessoa para comprar o produto. Se você não tem um posicionamento profissional, se você tem vergonha de vender, você se comporta como uma artesã amadora. Por quê, Val? Porque para uma artesã amadora, a venda não é importante. Vendeu, vendeu, não vendeu, tá tudo bem. Mas aqui eu acredito que só tem artesã que quer ser uma artesã profissional, reconhecida e valorizada. E se você quer ser uma artesã reconhecida, valorizada, você precisa entender que vender é servir. Quando você entende isso, você começa a baixar essa barreira tão grande que é vergonha de vender. Alguém tem vergonha de ajudar alguém? Alguém tem vergonha de ajudar outra pessoa? Ninguém tem vergonha de ajudar. E por que então que vocês têm vergonha de vender? Porque quando você vende, você ajuda, você serve, você facilita, você eterniza. Quando alguém vende um biscoito decorado, um bolo é uma experiência, é um momento. O produto de vocês, ele traduz sentimentos. Eu amo a minha mãe, mas eu não quero simplesmente ir comprar qualquer coisa. Eu vou buscar algo artesanal. Algo que eu consiga traduzir para minha mãe ou para qualquer pessoa que eu ame
o significado. Cada pessoa é única. E o artesanato tem o poder de criar produtos, peças únicas para pessoas únicas. Só que se você tem vergonha de vender, você não entende isso. Você acredita que o cliente está te servindo? Não. É uma troca justa que você faz com a outra pessoa. Ela não vai parar a vida dela para aprender uma habilidade artesanal para criar um produto personalizado. Ela vai buscar uma artesã, alguém que faz uma arte com as mãos. E quando ela busca, ela pega o dinheiro dela e faz uma troca justa com você. Não é o cliente que te serve, é você que serve ao cliente com a tua arte. Quando você tem isso claro, você não tem mais vergonha de vender o seu artesanato. Você vai querer vender cada vez mais, porque quanto mais a gente vende, mais a gente serve. Então, para de repetir para você mesma que você tem vergonha de vender, que você não gosta de vender. Quando eu escuto alguém falando, Val, eu tenho dificuldade de vender, eu penso, essa pessoa tem dificuldade em servir. Porque quando a gente tem dificuldade em servir o outro, a gente não consegue vender bem aquilo que a gente faz. Então, muito cuidado com esse obstáculo. Deixa eu ver aqui os comentários. Que, Val, como posso diferenciar a peça de porcelana por si só? Gente, artesanato por si só, ele já é diferente. O que vocês precisam? Vocês precisam saber comunicar isso. Pegar a sua peça de porcelana e saber falar sobre isso. Na Masterclass Artesã Pro, eu vou trazer outros elementos sobre isso. Então, se inscreva para a Masterclass Artesã Pro. Deixa eu ver aqui. É meio pano de prato preto. Tananana. Que bom que vocês entenderam. Que bom que vocês entenderam. Não existe um artesanato que é difícil de vender. Existe uma artesã que não sabe explicar esse artesanato para as pessoas, que não está pronta para servir as pessoas. Eu vou pegar o exemplo da Clerim. A Clerim é uma artesã pró, tem um trabalho incrível. E a Clerim, ela começou a trabalhar com a saboaria artesanal, por quê? Porque a filha da Clerim tem uma pele sensível, tem uma doença específica para a pele. A Clerim começou a fazer os sabonetes para a filha. E começou a falar para as pessoas começaram a querer o sabonete da Clerim. A Clerim começou a servir outras pessoas que tinham alguma doença de pele e outras pessoas que não tinham, mas queriam um produto natural, um sabonete natural, um desodorante natural, uma vela natural, que não tem nada tóxico. Então, eu quero que vocês se lembrem da razão pela qual vocês decidiram fazer um artesanato. Provavelmente, vocês estavam servindo alguém no começo. E agora, quando você vende, você vai servir as pessoas em uma escala muito maior. Quando você entende que a vergonha ela vem por conta desse constrangimento, por conta de todas essas ideias erradas e negativas que nós temos com relação à palavra vender, quando você queima isso, quando você deixa isso de lado, você começa a se posicionar de uma forma diferente. Você começa a querer vender, você começa a querer falar para as pessoas sobre aquilo que você faz. Mas, Val, eu não estou vendendo, Val. Não importa, ninguém sabe o quanto você está vendendo ou não. Agora, o que as pessoas conseguem ler em vocês é a forma como você se comporta.
Você não precisa, não deve, de nenhuma maneira, se envergonhar de fazer o que você faz. Você faz artes com as mãos. Você vai ter vergonha disso? Quando você tem vergonha de vender, você está dizendo para você mesma que você tem vergonha de servir as pessoas com aquilo que você faz. E você não merece viver com essa vergonha. Você não merece viver com uma autoconfiança lá no pé por conta de não conseguir vender, por acreditar num monte de mentiras que as pessoas contam pra gente sobre as vendas. A partir de hoje, eu quero que você repita: eu sou uma vendedora de sucesso. Eu sou uma vendedora profissional. Eu sou uma artesã pró. Por quê? Porque eu vendo e eu vendo para servir. Eu vendo para levar alegria para as famílias. Eu vendo para eternizar memórias. Eu vendo para levar cuidado, para levar saúde. Eu vendo para traduzir sentimentos no formato de artesanato. Se você quer ser uma artesã pró, se você quer ser uma profissional, como que uma profissional pensa dessa forma? A amadora pensa, ih, vendi bem, se não vendi, tudo bem. Não. Uma artesã amadora, ela é egoísta. Por quê? Por que ela está sendo egoísta? Se ela quiser vender e não vender. Porque mais pessoas poderiam estar desfrutando de tudo aquilo que vocês criam. Quando você escolhe continuar atrás dessa barreira, sem superar essa barreira, você está impedindo que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o teu produto e de desfrutar de tudo de incrível que o teu produto tem, que o teu artesanato tem. Então, seja uma artesã pró, seja uma artesã que ama vender, porque quando você ama vender, da mesma forma que você ama fazer, porque não faz sentido só produzir. Como é que você vai chegar nas pessoas? Elas não vão bater na sua porta, falar, Raimunda! Não vão. Mas quando você diz para você que você ama servir, você vai até essas pessoas. Você fala sobre o seu produto. Você anda de peito aberto, de coluna reta, com brilho no olho. Você não está vendendo hoje porque você não sabia que vender é servir. A partir do momento que você descobriu isso hoje, se abre para você um mundo de possibilidades. Um mundo em que a vergonha de vender não faz parte. Não faz parte. Se você quer, se você que está aqui quer ser uma artesã pró, se você quer vender de 2 a 5 vezes mais, você precisa superar esse obstáculo. E o primeiro passo para superar esse obstáculo é entender que vender é servir. Que a vergonha de vender não faz parte da sua vida, não faz parte da sua missão como artesã. E para você alcançar os resultados que você quer para 2023, você precisa se comprometer em assistir a Masterclass Artesã Pro, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro, às 20 horas. Lá você vai entender o que você precisa fazer para ser uma artesã pró. Esse é um dos elementos. Tem muito mais. E é por isso que eu preparei essa super aula. Para você participar é muito simples. Basta clicar no link que tem na minha bio, se inscrever para você receber todas as informações da Masterclass. A Masterclass vai ser ao vivo, ela não vai acontecer aqui no Instagram, por isso que você precisa se inscrever para receber o link. Se inscreva, porque eu acredito que você merece ser uma artesã pró. Você merece ter orgulho de vender, você merece servir mais pessoas. Combinado? Eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês nessa live. Quero desejar uma excelente quinta-feira e quero que vocês façam como a Adri. Escreva na parede, vender, servir. Quanto mais você vende, mais você serve. Mais pessoas, mais alegria você leva para as famílias.
Eu agradeço a presença de cada uma de vocês e desejo para você uma excelente quinta-feira de muitas vendas. Um beijo no coração. Tchau!